Ryan Reynolds é um sociopata descontrolado que armou para que sua esposa, Blake Lively, fracassasse. Desde criança, Ryan mostrava sinais perturbadores, como incendiar sua escola primária ou aprender a fingir chorar para sair de situações difíceis. Esse homem é um mestre da manipulação e conseguiu arrastar sua esposa, Blake Lively, junto nessa jornada. Então, vamos falar sobre isso. Todo mundo gosta de dizer que Blake Lively é uma sociopata, e talvez isso seja verdade, mas a gente não fala o suficiente sobre Ryan Reynolds. Agora, eu não sou médico, e não estou tentando fingir que sou, mas quando você é um sociopata, existem certos traços que acompanham isso. Um deles é a tríade de McDonald que eu acabei de aprender sobre, que faz parte de ser um sociopata. Acho que é quando alguém gosta de colocar fogo nas coisas. Ao aprender sobre serial killers famosos, ouvimos sobre sinais de que eram estranhos na juventude, como colocar fogo em coisas ou machucar animais. Curiosamente, Ryan Reynolds apresentou esses sintomas quando jovem e chegou a incendiar sua escola primária. Por algum motivo, esse artigo foi realmente removido da internet. Então parece que Ryan tentou voltar atrás e tirar essa história de circulação. Eu entendo o motivo, pois isso o faz parecer louco. Ele chega à entrevista querendo se gabar, mas acaba admitindo ter cometido um crime. Em entrevista de 2004 ao Arizona Daily Star, Ryan Reynolds, então com 28 anos, se definiu como alguém que sempre causava confusão e um garoto muito, muito mau. Ele disse que reprovou em teatro no ensino médio por matar aula, pois lidava com dramas pessoais. Ele admitiu que, quando criança, ateou fogo em uma árvore, causando incêndio em uma ala da escola primária. Ele disse que o prazo de prescrição provavelmente já expirou e comentou: "Espero não saber que algum coitado ficou preso por isso." Uma capa do Vancouver Sun de 1987 mostra uma escola completamente tomada pelas chamas sob a manchete "Escola destruída pelo fogo." Enquanto Ryan Reynolds mais tarde descreveu o dano como afetando apenas uma única ala, parece que o artigo original diz que a escola inteira foi incendiada e eles não sabiam que a culpa era de Ryan Reynolds naquela época. Alguém no Reddit achou um link sobre o incêndio de 1987. Ryan teria quase 11 anos na época, não era tão pequeno. Segundo essa pessoa, Ryan se orgulha e ri disso. Tipo, será que ele realmente pensa em todas as crianças que ficaram tristes ao ver toda a escola delas reduzida a cinzas? Se ele demorou tantos anos depois do ocorrido para finalmente admitir que causou esse incêndio sem nenhum tipo de remorso, não espere que ele assuma a responsabilidade por destruir a carreira da esposa dele. E é meio estranho ir dar uma entrevista aos 28 anos sobre sua carreira de ator e começar a falar sobre coisas como ter colocado fogo em uma escola quando era criança. Ryan Reynolds, por sua própria admissão, é um incendiário. Ele colocou fogo e incendiou a própria escola primária e saiu impune. E eu acho que ele acha isso engraçado. Ele acha engraçado porque vou citar uma entrevista antiga que ele pensa ter sido apagada da internet. Esse incêndio saiu na primeira página do jornal canadense Vancouver Sun que encontramos. Edição de segunda-feira, 30 de março de 1987, escrita por Gavin Wilson. Matéria muito bem escrita. Mostramos isso na tela. Esta é a primeira página. Veja a foto ao lado. Foi um incêndio enorme, enorme. Você destruiu toda a estrutura. Uma ala? Ah, fala sério. Tá bom. E depois ele encobriu o crime até agora. Primeiro de tudo, quem coloca fogo numa árvore? Como uma coisa linda, viva e inocente. Ele coloca fogo nela? Essa pessoa escreve que isso é muito triste. Ele é um criminoso que saiu impune pelos crimes, ganhou milhões e tentou destruir a vida de alguém, e esse não é o único crime que ele cometeu. Sociopatas, por definição, desafiam ou ignoram as leis, mas muitos são inteligentes para não serem detectados. Antes de começar a atuar, na verdade parece que Ryan estava pensando em entrar para o corpo de bombeiros porque o irmão dele é policial, mas Ryan disse que não conseguiu entrar para o corpo de bombeiros. Eles não o aceitaram como bombeiro, então ele foi para Los Angeles. No Reddit, alguém diz: "Sou de Vancouver e conheço pessoas que estudaram com ele no ensino médio." Nenhum deles tinha algo bom a dizer sobre ele. Disseram apenas que era estranho, entediante e sempre quis ser ator. Essa história de bombeiro é mentira. Ele atua desde criança. A pessoa diz que isso confirma o que a professora, que teria falado com Candace Owens, afirmou. Ele era um sociopata, como se algo estivesse errado desde cedo e fosse bem visível. Esses dois estão envolvidos na tentativa de incendiar a casa de Steve Sarowitz? Ryan Reynolds já confessou o incêndio criminoso? Eu não duvidaria deles, ainda mais após o e-mail ameaçador que Kirsty Flaw recebeu. Ela fez a entrevista grosseira com Blake Resurface. Então Kirsty recebeu isso em março, mas sinceramente ela meio que ignorou.
Mas agora, quando você lê, é bem interessante. O assunto é um aviso da CFA. Enquanto você continuar atrapalhando a Wikipédia, vai chegar um momento em que vamos revidar incendiando sua casa como retaliação. Considere isso um aviso final. Não estou brincando nem um pouco, já que também estou por trás de alguns ataques de incêndio criminoso por terceiros na Rússia. Alguns dos meus amigos foram responsáveis pelos incêndios em Los Angeles porque ele estava irritado com o LTA no Call 100. Eles chegam a listar o endereço e telefone dela com escrita e tom parecidos às mensagens que Aragon teria enviado à filha e esposa de Sarah Witz. Candace Owens disse: eu li para você o e-mail da professora dele que contou sobre seu grave problema na juventude, como era expulso da aula de teatro, fingia chorar e fazia coisas perturbadoras. Descobriram que Ryan também incendiou a escola e se gabou anos depois porque estava chapado. Todos acham Ryan ótimo e ninguém percebeu que ele era um psicopata. E este é um artigo real que foi publicado pelo Arizona Daily Star. Isso não é um comportamento normal de forma alguma. Eu vou dizer, estou te falando que o professor estava certíssimo. Ele disse que o Ryan apresentava características quando era jovem, que ele é um sociopata completo. E eu acho que ele simplesmente mente o tempo todo. Recebi uma mensagem sobre o primeiro professor de teatro dele, aos 13 anos, e achei interessante compartilhar. Novamente, trata-se de uma pessoa bem mais velha, o que considero relevante, pois idosos e crianças pequenas sempre falam a verdade. A mensagem veio de Alberta, no Canadá. Ele contou que foi o primeiro professor de atuação dele no verão de 1989, quando tinha 12 anos, pois o matricularam em suas aulas para terem uma folga. Nos primeiros 3 dias, eu já tinha tido o suficiente. As outras crianças também já estavam cansadas e os pais delas reclamavam porque tudo girava em torno dele. Egoísta, barulhento, sorrateiro, desagradável, narcisista, cruel e enganador. Falei com os avós que ele precisava seguir as regras ou seria expulso e o dinheiro devolvido. No dia seguinte, nada mudou, expulsei ele. 2 dias depois, os avós pediram para eu aceitá-lo de volta. Eu disse que, em certas condições, ele poderia voltar. Perguntaram: Ryan, quer dizer algo aos outros alunos? Sim, se eu puder. Ele se levantou com lágrimas nos olhos. Me desculpem por egoisticamente roubar o tempo de vocês. Depois ele passa por mim e diz baixinho: eu estava atuando. Acho que ele aprendeu algo, mas havia algo nele. Eu não confiaria nele. Não sabia se era maldade, insegurança, medo, psicopatia, arrogância, ou ele era simplesmente um sociopata, mas ele tinha 12 anos. No Reddit, essa pessoa afirma que ele não estava brincando, assim como quando disse ter usado Blake como escudo humano. Daí o processo. Ele gosta tanto de colocar fogo nas coisas que acabou queimando a própria carreira. Na verdade, eu quero falar um pouco mais sobre isso. Em 2015, Ryan apareceu no The Late Show with David Letterman. Ele lembrou que prometeu para Blake Lively que daria a vida por ela com prazer. Depois ele fez uma piada sobre quando o primeiro filho deles nasceu. A perspectiva dele mudou. Ele disse: no segundo em que olhei nos olhos daquele bebê, eu soube naquele exato momento que, se algum dia fôssemos atacados, eu usaria minha esposa como escudo humano para proteger aquele bebê. E eu entendo que as pessoas amam seus bebês, mas eu não entendo ir à televisão nacional e admitir que você sacrificaria sua esposa pelo bebê. É tipo, esperamos nunca ter que chegar a esse ponto. Eu dizia à minha esposa que amava tanto ela que levaria um tiro por ela, mas na verdade não faria isso. Nunca amei nada como amo você. E então, no segundo em que olhei nos olhos daquele bebê, eu soube naquele exato momento que se algum dia fôssemos atacados, eu usaria minha esposa como escudo humano para proteger aquele bebê. No passado, Ryan tweetou: eu atravessaria o fogo pela minha filha. Bem, não fogo porque é perigoso, mas uma sala super úmida, mas não muito úmida por causa do meu cabelo. Quando eu era pequeno, meu pai era policial e meu irmão é um policial da Polícia Montada do Canadá. Ele é um oficial da Polícia Montada do Canadá. Sim, então eu admirava eles e queria estar nessa área, sabe? Acho que isso foi na 6ª série. Eu estava com meu outro irmão e a gente estava na nossa escola primária no fim de semana, tentando colocar fogo no prédio. E eu pensei naquele momento: provavelmente eu não vou ser policial. E eu pensei que talvez o próximo passo lógico fosse, sabe, algum tipo de criminalidade ou o mundo do entretenimento, que é quase a mesma coisa. Então, claro, Ryan ama seus próprios filhos, mas ele realmente não se importa com crianças em geral. Ele foi até criticado em 2025 por sua interação rude com um repórter mirim. Ryan cumprimenta a criança e logo diz: vamos à pergunta, o que alguns espectadores consideraram desdenhoso. A criança começou a conversa cumprimentando: oi Ryan, prazer em te conhecer. E Ryan viralizou por essa interação porque parece que ele estava tentando fazer uma piada com a criança, tipo uma piada sarcástica. E eu entendo, Ryan. Tipo, sarcasmo é o seu tipo de humor. É isso que você acha engraçado, mas uma criança pequena não entende sarcasmo. Qual é a sua pergunta? Vamos direto para a pergunta. Meu Deus.
Agora, um dos capangas do Ryan foi até o Page Six e disse que o Ryan não estava tentando ser rude, que na verdade ele estava sendo gentil porque ele precisava estar lá dentro. Ele estava atrasado e decidiu reservar um tempo para a criança. Então eles estão tentando dizer ao mundo, tipo, ei, basicamente nos manipular para acreditar que o Ryan é um cara legal porque ele parou para dar atenção a esse pobre garoto que ele praticamente ridicularizou. Uma vez, Ryan se meteu em apuros porque fez uma piada polêmica sobre seu filho de 2 anos ser violento e assustador. Refletindo sobre a vida com a esposa Blake e os 4 filhos, Ryan afirmou: "Vivemos em um lugar muito... bem, não há nada de violento em nossa casa. Não há nada de assustador, mas Olin nasceu com 3 coisas na cabeça: violência, seios e motores." Ele disse: "Se tivesse tido 3 meninos antes, teria feito uma vasectomia a socos." Muitos ficaram enojados e perturbados com isso. Tipo, a gente vive em uma casa muito tranquila. Não tem nada de violento aqui. Nada. Mas aquele garoto nasceu com 3 coisas na cabeça: violência, seios e motores. É isso. E eu realmente não entendo de onde isso vem. E eu não consigo. Se eu tivesse tido 3 meninos primeiro, eu nunca... Não tem como. É isso. Eu mesmo faria uma vasectomia a socos. Tipo, simplesmente não tem como. Eu não deixaria isso acontecer. Então, 3 meninas, super tranquilo. E aí vem o menino, que só quer quebrar tudo. Elas acham que é um problema de RH você ter colocado um menino na família? Eu acho. Sim. Não, estou em competição direta com esse jovem. No Reddit, alguém comentou: "Quem fala do próprio filho desse jeito, isso é nojento. Precisamos arrecadar fundos para a terapia desses filhos." Ryan simplesmente desvia de todo o assunto com seus comentários idiotas. Ainda estou chocado com o fato de que ele iria lá e daria um soco no próprio. O que, sabe? O que é Wiener? Porque ele fica tão enojado e perturbado pelo próprio filho, o filhinho dele, que supostamente é violento e obcecado por descanso. Acho que ele tem uma visão interessante da vida. Eu sinto que sempre disseram pra ele que ele é um vencedor ou meio que um playboy de faculdade lá no fundo, porque tem certas coisas que ele faz que eu acharia muito irritantes. Tipo o fato de que ele sempre posta as piores fotos possíveis da esposa dele, Blake. Parece que ela é a inimiga número 1 dele, do jeito que ele fala dela. Olhando essas fotos que Ryan postou da Blake, eu não acho mais graça. Vocês lembram como, no aniversário da Blake ou no aniversário de casamento deles, ou qualquer coisa assim? Ele postava fotos desfavoráveis ou borradas da Blake. Na época, todos achavam engraçado, como, ah, que divertido, eles são tão bobos juntos. Com toda a polêmica de It Ends With Us e Deadpool, e as informações que voltaram à tona sobre ambos, eu fico me perguntando se isso tudo foi realmente uma piada, ou se o Ryan sempre teve algum tipo de ressentimento estranho contra a Blake bem na nossa cara esse tempo todo. Mas a gente só achava que ele estava brincando. Em janeiro de 2025, Ryan Reynolds apresentou o prêmio de melhor filme do ano para o elenco de Wicked na gala do National Board Reviews. Em seu discurso, parece que Ryan se desviou um pouco do assunto, alfinetando sutilmente Justin Baldoni ao afirmar que histórias sobre mulheres parecem ser julgadas por um conjunto diferente de padrões. E isso quer dizer que elas geralmente são julgadas pelos mesmos padrões que as mulheres enfrentam na vida. Ryan expressou ainda mais frustração com a pressão sobre mulheres para serem perfeitas e se adaptarem facilmente a situações difíceis. Curioso ele virar feminista convicto de repente, justo quando isso favorece ele e o processo da esposa. Histórias sobre mulheres parecem ser avaliadas por um conjunto diferente de padrões, ou seja, geralmente são julgadas pelos mesmos padrões que as mulheres enfrentam na vida. Você precisa ser perfeita. Você deve esconder sua força, deve se adaptar ou agradar. Mas Donna Langley e a Universal sabem onde e em quem confiar, e isso valeu a pena neste filme. As pessoas não entenderam por que Ryan Reynolds estava ali apresentando o prêmio. Quem convidou ele? Ryan Reynolds sempre dá um jeito de se meter em situações e desagrada as pessoas. Em uma participação em novembro de 2024 no programa Rent Free, Martha Stewart fez algumas indiretas para Ryan Reynolds. Lembre-se que eles são vizinhos e moram próximos, se encontram quando dirigem ou saem para suas atividades. Ryan Reynolds é um desses. E você se pergunta se algo não é tão engraçado. Na vida real, não, ele não é tão engraçado. Ele é muito sério. Não, Taylor, então eu colocaria o Snoop e depois tiraria o Ryan disso. E eu colocaria outra pessoa no lugar. Estou muito surpreso que Ryan Reynolds não seja engraçado. Isso é um choque pra mim. Ele é o ator do CM e atua de forma engraçada. Mas ele não é engraçado. Talvez consiga ser de novo. Na verdade, estou muito decepcionado. Ou acabarem em encrenca. Ele é meu vizinho. Ele é meu vizinho. Em resposta a Martha, Ryan decidiu escrever no X: "Eu discordo dela, mas já tentei isso uma vez. Aquela mulher é surpreendentemente ágil."
Ela realmente diminuiu a distância depois de cerca de 1,5 km. Durante uma participação em 2002 no programa do Adam Carolla, parece que um dos ex-colegas de elenco de Ryan Reynolds, T.J. Miller, afirmou que Ryan tinha sido rude com ele. Ryan teria feito um comentário sarcástico durante as filmagens, dizendo que você não é a estrela, mas faz só a exposição necessária para ser engraçado, e depois podemos sair e voltar ao filme de verdade. Meio que menosprezando a atuação do TJ, o personagem dele e até mesmo o motivo dele estar ali. Porque todo mundo sabe que o Ryan acha que ele é tipo o Santo Graal. Eu não teria feito Deadpool 3 se tivessem vindo até mim e dissessem: queremos que você faça Deadpool 3 e vamos te pagar o dobro. Por causa daquele único incidente. Eu trabalharia com ele de novo? Não. Não. Eu não trabalharia com ele. Tanto veneno assim. Um momento estranho em Deadpool foi quando ele disse: vamos fazer outra tomada. Depois, no papel, foi extremamente cruel comigo. Mas comigo, como se eu fosse o Fuinha. Ele disse: sabe o que é ótimo em você, Fuinha? Você não é o astro, mas faz só a exposição necessária pra ficar engraçado. E depois pode sair e voltar pro filme de verdade. Então ele está improvisando. Sabe, eu acho que ele é meio inseguro. Ele é muito gente boa, mas tipo, a bio dele no Twitter é: mostrando as partes de mim que tiveram melhor resultado nos grupos focais. Não tenho certeza se ele está brincando. Sobre o filme do Deadpool, houve polêmica porque Ryan Reynolds fez seu filho dizer uma frase explícita no filme. Ele fez com que sua filha Inés contasse uma piada estranha. Foi assim: ei, quando eu quiser sua opinião, eu tiro o pau do Wolverine da sua boca. Lembre-se de que quem está dizendo essa frase é uma criança de 7 anos, o que é meio perturbador. Você pensaria que muitas estrelas de Hollywood querem proteger seus filhos desse ambiente. Sean Levy, o diretor, aparentemente não percebeu como a história poderia soar estranha, já que continuou explicando que fizeram Inês gravar centenas de versões do diálogo. Espera, então fizeram ela dizer isso várias vezes. Não, não foram só várias. Ele disse que ela fez isso centenas de vezes. Ryan Reynolds é um pai questionável. Vou falar logo. Isso vai viralizar. Vou mostrar o vídeo e conversamos depois. Quando eu quiser sua opinião, tiro o Wolverine da sua boca. Esse é o Kid Buu. Ele é o mais sujo de todos. Essa é a filha de 7 anos do Ryan Reynolds dizendo: quando eu quiser sua opinião, tiro a parte do corpo do Wolverine da sua boca. Fica ainda pior no original. Era para dizer: ei, quando eu quiser sua opinião, tiro minha parte do corpo da sua boca. E fica pior porque, na minha opinião, o que ele diz depois, tipo, ei, essa é, você sabe, a pequena Wolverine, ela é a mais doente de todas. O quê? Ok, fica pior. Por quê? Porque originalmente ela não queria dizer essa frase. Ela se sentiu muito desconfortável. E sabe, ele disse: ok, vamos simplesmente te substituir se você não conseguir dizer. Ele começou a olhar em volta, então ela foi pressionada a dizer sim. E não só isso, ela teve que repetir. Ele disse que ela repetiu isso de 70 a 500 vezes no set, mas acho que 500 é exagero. Mesmo que tenha repetido só 70 vezes, ela foi pressionada a dizer algo sexual. E tem apenas 7 anos... Agora, não me importo com a intenção desse momento. É bizarro, muito estranho. Explorar sua filha assim é ainda mais assustador. Ele está assistindo a situação toda, como se estivesse orgulhoso desse momento. Mas você não percebe o que está fazendo seus filhos dizerem? E seu filho vai se lembrar disso. As pessoas tinham razão ao sugerir arrecadação para terapia. Ter orgulho de forçar o filho a isso é nojento. Gosto de como, ao afirmar ter o direito de chamar Justin de predador pela liberdade de expressão, tudo o que ele disse antes voltou à tona. A internet é magnífica e o karma é implacável. Falando desse processo, parece que o casamento de Blake e Ryan está passando por dificuldades. Como sabem, Blake Lively tentou um acordo no tribunal com Justin Baldoni, mas não conseguiu e Ryan Reynolds não estava lá para apoiá-la como marido. Blake Lively e Justin Baldoni estão no tribunal para o acordo. Blake Lively parece até ter trazido o acordo na bolsa e na mochila. Ela também está usando 2 camisas e ainda parece estar no personagem. Nada me preparou para ver que eram lágrimas, certo? O mais engraçado desse litígio seria hoje. Justin Baldoni e Blake Lively indo à audiência do acordo com roupas combinando, no mesmo tom de verde e rosa. Adoro ver a Emily entrando no tribunal de mãos dadas com o Justin, ela sempre lidera. Natasha, esposa de Jamie, está lá. Ryan Reynolds não foi visto. Como você está se sentindo antes da audiência de hoje? Você está próxima dos seus apoiadores? Só um pouco. Dustin, como você está, cara? Blake, como você está hoje? Blake, tudo bem hoje? Como você está? Rumores de divórcio já são comuns para o casal. Em 2024, Blake negou problemas no casamento no Instagram.
Ryan também respondeu no X com o humor característico dele, dizendo que o relacionamento dele continua intacto. Essa situação é diferente porque Ryan pressionou Blake a entrar no processo ou a convenceu de que estava certa. Agora que ela está envolvida, ele está fugindo. Essas mensagens superam 90% das falas de Ryan Reynolds nos filmes. Nesse processo ainda ativo, todas essas mensagens e e-mails foram incluídos nos autos como parte da produção de provas. Antes das gravações, estas são algumas das minhas mensagens favoritas. Isso é tão sombrio. A primeira, literalmente a primeira mensagem, Ryan Reynolds está tentando fazer com que Beldoni adiante a produção em 2 semanas. O que é enorme, aliás. Nem consigo explicar. Porque por motivos familiares, ele quer que seja adiantado em 2 semanas. Então ele manda um e-mail e diz, se houver qualquer maneira da sua produtora mentirosa conseguir fazer isso acontecer, eu vou tatuar o rosto dela no meu períneo. Sim, eu entendo completamente o quanto isso é absurdo, mas o períneo é uma das partes mais sensíveis do corpo humano para expor a traumas. E então ele termina dizendo, eu por acaso te adoro. Justin. O pior do e-mail é quando ele diz, se você consegue fazer isso, é assim que se vence. Tipo, Ele diz que você é ótima colaboradora. Estamos colaborando? Parece que preciso te conquistar e você estrela meu filme. Deus, não consigo imaginar lidar com mensagens da Blake Lively ou do Ryan Reynolds. Até o jeito que eles escrevem é irritante. Aprendemos isso nas mensagens de texto da Blake Lively e da Taylor Swift. Quero saber o que acham do vídeo nos comentários. Vocês acham que Ryan Reynolds é sociopata? Me avisem. E meu e-mail é sounwellknown. Então me mandem qualquer ideia de vídeo e vejo vocês de novo em breve em um novo vídeo. Tchau!